Olá, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Oráculos da Fênix. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para você que estiver chegando aqui agora, se inscreva no canal, assine o sininho das notificações caso tenha se identificado com a energia que eu trago aqui. Curta, comente, compartilhe com o que achar conveniente, benéfico e válido. Peço por gentileza que vocês ignorem qualquer tipo de ruído externo. Peço por favor que vocês coloquem o vídeo na velocidade 1.5 caso não tenham paciência para vídeos superiores a 20 minutos ou quem achar conveniente, tá? Eu mesmo costumo fazer isso. Dê uma olhadinha na descrição do vídeo, tem informações importantes lá, bem como meu contato direto com a rede vizinha, onde vocês podem fazer agendamentos de leitura particular. Lá nessa rede tem um post fixado com valor promocional de primeira tiragem. Mais dúvidas vocês podem tirar no privado daquela rede. Tem também aqui na descrição do vídeo contato do profissional, tudo que fez esse banner, para quem se interessar pelos trabalhos dele. E é isso, a minha tiragem ela tem uma conotação geralmente profissional financeira, mas adequem à realidade de vocês, ao momento de vocês, à vivência de vocês. Então pode ser que eu esteja falando da área profissional financeira, apesar de que às vezes eu sinto que não tem essa conotação profissional financeira e aí eu falo sobre o outro tema aqui, tá? Então atribuam ao momento de vocês, à energia de vocês, à realidade de vocês, mas não tentem forçar energia, porque essa mensagem é temporal, coletiva e intuitiva, então pode ser que não ressoe com o momento de vocês e tá tudo bem, tá? Então vamos ver qual a mensagem que a gente tem aqui pro coletivo. Cavalo. Tristeza. O homem. A criança. O sol. O anjo. Trabalho. O medo. O mar. O doente. Houve alguma tristeza aí, né? E a tiragem já inicia com uma necessidade de energia, necessidade de coragem. Tem alguma tristeza da qual você deve se desvencilhar. Algo que vai exigir coragem de vocês. De realizar uma cura e sair para novos alcances, para novos objetivos. Alguma coisa, alguma tristeza paralisou vocês e a tiragem inicia falando sobre essa necessidade de avanço, de força, de sair desse estado de espírito. Precisa de contato com a pureza, precisa de contato com a sua essência. Para alguns isso vai ser uma coisa bem específica, mas surgiu aqui, então eu vou ter que falar, tá? Pode ser em relação a algum processo de aborto que vocês tenham tido. Porque vem a criança, o sol e o anjo. Então me veio a ideia de uma criança que estava para surgir. É a segunda vez que numa tiragem me vem essa conotação. Uma criança que estava para surgir, né, nos horizontes, ou seja, uma criança que estava aí com perspectivas de nascimento, mas que desencarnou. Tá,
Para algumas pessoas é uma criança que... Ih, meu Deus. Para alguns casos aqui é uma criança que ela desencarnou após o nascimento. E aqui, de certa forma, vocês têm algum tipo de medo, ficaram traumatizadas em relação a perspectivas de nova possibilidade de gravidez e vir a perder novamente. Com a carta aqui da doente, me veio uma questão de que vocês vão atribuir a energia de vocês. Vocês podem estar com tanto receio que mentalmente vocês ficaram estagnados nessa energia e por vezes não conseguem nem mais praticar o ato sexual. Cavalo, ele me fala muito sobre aquela questão da virilidade, do desejo, da própria do impulso sexual. E é preciso fazer um trabalho para a cura desse medo. Profundo. E quando a gente fala de trabalho, eu não estou falando que vocês têm que fazer magia ou algo assim. Pode ser também. Mas quando eu falo de trabalho, é um trabalho de cura, tá, gente? Que pode ser feito até com um profissional. Um psicólogo, um terapeuta. Fala mais sobre essa questão. Ela pulou a carta da ascensão e a carta da tristeza. Um balão que estourou. Coração pra mim. Eu vou cortar. Não gosto quando vem essas mensagens pesadas assim. Criança é uma coisa que é muito puxado, né? Vou aceitar. Caso da gravidez. Vamos saber mais sobre essa situação. Mais sobre essa situação. Para alguns casos, você estava grávida e perdeu. Só que eu tô com... Eu não sei se isso é possível, tá, gente? Eu não entendo dessa área. Me veio essa ideia antes, mas eu não sei se isso é possível. Vocês perderam uma criança no final da gestação. Proteção divina. É uma coisa que como se tivesse uma outra criança para vir e a espiritualidade quisesse dizer que dessa vez vai dar certo, sabe? O trem. Caminhos. Me veio uma ideia aqui de que vocês precisam pesquisar, estudar ou entender mais sobre os motivos de possíveis desencarnes de crianças em tenra idade, muito jovens. Aqui eu vou falar o que eu sinto aqui. Não sinto pessoas que perderam no início da gestação, não. Eu sinto pessoas que perderam no final da gestação, como eu já falei pra vocês. Não sei se isso é possível, mas é o que está aparecendo aqui. Ou então, pessoas que perderam após o parto. Cavalo. O baú. A ascensão. Casamento.
De certa forma, essa questão ela mexeu também com a sua a união, a família. Não no sentido do, não estava vendo mais o sexo, né? E aí mexeu com a sua união, o parceiro já não tá aguentando, não. Eu tô vendo que de alguma forma o próprio processo do aborto fez com que houvesse um afastamento entre você e o seu cônjuge. E aqui eu vejo um motivo, por mais que seja a carta da proteção divina, eu vejo espiritual, com a carta da grávida, a carta da proteção divina e a carta do trem, eu vejo que existe um motivo para isso ter ocorrido. Fazia parte do caminho espiritual seu e dessa criança esse desenlace. Tem uma motivação do porquê dessa partida, mas isso ainda está em oculto para você. E aí é necessária a sanção dessa aliança novamente, dessa aproximação novamente com seu companheiro, para formar uma família. É como se estivesse nos planos. Não gosto dessa coisa de planos, propósitos, missão, mas é como se estivesse na linha de possibilidades para vocês. Eu vou colocar dessa forma, tá? É como se estivesse na linha de possibilidade de vocês. Por que eu falo da linha? Eu olhei essa carta aqui e me veio a ideia da linha do trem. Uma viagem de algo que está por vir. Algo partiu, sim, alguém partiu, mas alguém está aí por vir, mas isso ainda está em oculto para você. Mas é um tesouro que virá para a formação de uma família. Eu não gosto, gente, de reforçar essa coisa, como eu acabei de falar para vocês, essa coisa de predestinação, né? De propósito, de missão, mas eu tô sentindo isso aqui muito forte. Teve um porquê da partida dessa criança e tem um porquê a necessidade dessa cura para que outra venha. Para que você forme essa família. Resgate o seu casamento, seu matrimônio. E aqui eu volto a falar, o desgaste que eu sinto aqui não é um desgaste, coloquei a carta invertida, não é um desgaste em relação a traição por causa desse aborto, não. Pelo fato de você não estar querendo relações sexuais, não. Eu vejo que é um desgaste emocional, um afastamento emocional. E aí cada um vai saber por qual motivo isso está ocorrendo. E aí a busca do entendimento do desencarne de crianças pelo sentido espiritual é importante. E a busca de um acompanhamento talvez profissional no que se refere a um psicólogo e um profissional da área, né? Um terapeuta, é importante também para você fazer o caminho de volta para poder resgatar a possibilidade novamente de ter uma criança. Porque está no caminho. Está no seu caminho engravidar novamente. Da mesma forma que estava no seu caminho, e tem um porquê, né? Esse desencarne tem um porquê você engravidar novamente. Mas eu entendo aqui o medo. Mas é necessário uma cura. Tá, eu tô vendo aqui uma necessidade de incluir, tá? Vamos supor que quem estiver assistindo aqui, eu não sei nem se você vai chegar até aqui, caso você tenha iniciado e você viu que era uma tirada de gravidez, mas eles estão pedindo para falar aqui que a gente está falando sobre todo e qualquer processo que iniciou e findou, algo que não vingou.
Então a gente pode estar falando sobre um processo profissional, a gente está falando sobre um processo de relacionamento, e é como se estivesse, não gosto da palavra linha de destino, é como se estivesse uma possibilidade muito grande, como se fosse auspicioso, você fazer uma cura para iniciar esse mesmo processo. Vai ser algo diferente, mas da mesma área. Vocês entenderam o que eu estou querendo falar? Então, se um trabalho não deu certo, vocês precisam se curar para iniciar um outro trabalho. Porque está no caminho de vocês. É auspicioso. A mesma coisa um relacionamento que não deu certo e finalizou, vocês precisam, né, dar uma nova chance para isso. Eu vou tentar de alguma forma deixar isso no título para quem chegar, para que as pessoas continuem vendo o vídeo. Porque agora que eu tô sentindo que é uma coisa que pode ser algo além. Pode não ter a ver necessariamente com a questão da gravidez. Para a maior parte sim, mas não necessariamente. Tarô das Bruxas para poder ver se tem uma mensagem adicional em relação a isso. Julgamento. A morte. Tá vendo? Tem um motivo do porquê as coisas ocorreram dessa forma. Sacerdote. Tá vendo? É necessária a decisão por um encerramento de um sofrimento, de um ciclo de sofrimento. Viver o momento do... Aqui eu quero deixar claro para vocês que eu entendo, tá? A necessidade do viver o momento, decidir por viver o momento aí do... Não é do desencarne, do óbito também não. Do luto. E depois recomeçar. Com outras bases. Só um momento, por favor. Voltei aqui, gente. Eu ia ter uma crise de tosse aqui e ia acabar atrapalhando o vídeo. Deixa eu ver aqui. Aqui com esse sacerdote, eu vejo novamente que esse auxílio virá através de alguém. Não estou vendo algo totalmente espiritual. Pode ser sim que um sacerdote lhe auxilie, tá? Um sacerdote espiritual. Mas eu vejo aqui um sacerdote no sentido de alguém que tenha conhecimento na área. Você precisa decidir por encerrar esse luto. Vocês estão entendendo? Esse encerramento de luto não virá após esse... Como que eu vou explicar isso aqui? Esse encerramento de luto, ele não virá após você procurar esse profissional. Não, você precisa decidir por encerrar esse luto. E talvez isso venha através do espiritual, que você entenda o motivo, tá? E aí você vai tomar a decisão por procurar o sacerdote. Precisa decidir por encerrar esse ciclo de luto. Vivenciar todo o seu processo, mas é que eu sinto aqui que é um processo que já deve ser encerrado. E aí buscar ajuda com alguém que domine a área. Porque o sacerdote, ele fala sobre alguém que tem base, alguém que tem conhecimento. O sacerdote não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa que vai saber lhe auxiliar. É isso, gente. Eu vou pedir mais 3 cartas aqui. Mais 3 cartas. Para aconselhamento do grupo. Mais 3 cartas para aconselhamento do grupo. E aí, como eu já falei, cabe em outras áreas também. Se não for uma questão de gravidez, é um luto por um trabalho que não deu certo, né? Uma tristeza, um luto por um relacionamento que ruiu. Foi algo prematuro. Mundo. Os enamorados.
Imperador. Carta do Imperador, lembrando, ela não tem um gênero, tá, gente? Não se apeguem ao gênero. Tá pronto, pronta, né? Na verdade, pronta. Claro, óbvio que eu estou falando aqui com mulheres, né? Na maior parte das vezes, porque na maior parte do tempo a gente está falando aqui sobre uma uma questão de gravidez. E aqui você está pronta para um novo enlace novamente, para voltar a essa união, para voltar a esse laço que você tinha no seu matrimônio com esse companheiro, seja como for. Confirmando, o ciclo de luto, ele já deve encerrar. Talvez você já vive isso há algum tempo, há muito tempo, e não buscou auxílio, não buscou informações sobre. E aqui o imperador eu vejo como sendo esse homem. E aí isso aqui me confirma aquela coisa que eu falei para vocês, o imperador ele não é aquele tipo de pessoa que tem arroubos, né? Emocionais, que é aquela pessoa que correu para poder extrair. Não, essa pessoa está sofrendo tanto quanto você, sofreu tanto quanto você. Ou talvez menos, né? Porque dizem que não tem sofrimento maior do que o de uma mãe perder um filho. Até porque você que estava gerando. Mas eu vejo aqui uma questão de que ele não vai ser daquele tipo de pessoa, reforça aquela questão de que ele não é. Tudo que eu estou falando aqui não é por causa de uma questão de traição. O resgate que deve ser feito é além de que é necessário essa criança nova vir, né? É porque não é uma questão sexual só. Emocionalmente vocês ficaram abalados, afastados. E aqui ele não é. Eu vejo que esse companheiro não é uma pessoa qualquer. Não é que você não saiba disso, mas você não consegue encontrar meios de encontrar o retorno, a volta, para as coisas voltarem a ser como eram antes ou até melhores. Mensagem pesada, profunda. Não é pesada, mas é muito profunda. Então são coisas que envolvem criança, principalmente, e não são muito legais, né? Porque você visualiza a questão, você sente muitas vezes, não a questão de como é perder um filho, né? Mas você consegue sentir a questão, como que deve ser puxado você ficar. Até porque eu vejo aqui que foi uma duração longa dessa gestação. Então você imaginar uma pessoa gerando uma criança por 7, 8 meses e depois ter a questão do desenlace, a questão do desencarne. Mas enfim, deixa aqui na descrição do vídeo, tá? O que você, nos comentários, se estiver ressoado, se não se sentir à vontade, quiserem falar sobre a questão, converse comigo no privado lá da Rede Vizinha. A descrição aqui tem o link direto para tal. E é isso, gente. Beijão, até o próximo encontro. Valeu, fui.